Wellington Marques de Brito. Nicola, alguma novidade sobre reforços no Vasco? Daverson vem? Alguma novidade também sobre o patrocínio Master? Wellington, sobre o Daverson. O Daverson se encaixa mais ou menos no perfil do Luciano do São Paulo. A 777 dificilmente aprovará contratações que têm um custo alto, Daverson 20 milhões de reais, o Luciano imagino que é algo parecido, de atletas com mais de 30 anos de idade sem poder de revenda. A 777, óbvio que pensa no bem esportivo do Vasco, mas também pensa em trazer jogadores que possam garantir valor de revenda, tá? Sobre patrocínio Master no Vasco. O Vasco tem negociações já há algumas semanas para assinar contrato com uma nova casa de apostas, e a pedida é entre 30 e 40 milhões de reais. Estamos falando de bastante dinheiro. Então, Giroud no Vasco vai rolar? Não vai, Bruno. Esse foi um boato que surgiu através de uma página do futebol francês no Brasil, uma sugestão, enfim. E sobre Payet, o Payet é tratado como dúvida para a partida do final de semana. Vocês vão lembrar que o Vasco pega a Portuguesa em casa e precisa vencer para não depender de outros resultados, né? Respondendo-se Emanuel Martínez, volante de 29 anos de idade, muito bom jogador do América, que já esteve na mira do São Paulo e do Cruzeiro, pode pintar como reforço do Vasco. Informação que surgiu nas últimas horas, fui checar com o Marco Salum, que é o homem forte do futebol do América, o cara que decide tudo, e o Salum disse que até agora não chegou nada a respeito do Vasco pelo Martínez. Só para lembrar, a melhor oferta que o América teve pelo Martínez foi de 2,5 milhões de dólares do Cruzeiro. Há uma rivalidade muito grande entre Cruzeiro e América, algo que impediu o acordo. Por falar no Vasco, é legal contar que o Cruz Maltino despachou Marcelo Dias, vitória por 3-1, com boa atuação, especialmente no segundo tempo. O Vasco está na segunda fase da Copa do Brasil, assegurando mais R$1.780.000 apenas pela classificação. Já Payet deve estar à disposição do time a partir da próxima semana. O Emiliano Dias, filho do Ramon Dias, deu entrevista coletiva pós-jogo e afirmou que conta com o Payet para a próxima semana. Bora falar agora sobre o Santos, mais um clube interessado em Emanuel Martínez, volante de 29 anos de idade, pertence ao América Mineiro, foi um dos destaques do Coelho na temporada passada, apesar do rebaixamento. O Martínez, o Benítez e o Mastriani eram os principais jogadores. O Mastriani foi jogar no Atlético Paranaense, o Benítez tenta se colocar em forma e o Martínez ainda nem estreou na temporada, tudo porque ele está em litígio com o pessoal do América. O São Paulo e o Cruzeiro chegaram a fazer propostas oficiais, o América disse não para as duas ofertas. E diante desse cenário ficou um clima bastante ruim, até por isso o América estuda vendê-lo, de preferência por uma proposta superior aos 2,5 milhões de dólares que foram sugeridos pelo Cruzeiro há coisa de um mês. Só para completar, vale a lembrança de que o Martínez na temporada passada jogou mais de 50 partidas, pode atuar como um segundo volante ou até como um meio atacante. E de acordo com o noticiário que vem de Minas, o Santos estaria disposto até a colocar jogadores para facilitar nessa negociação com o Martínez, o lateral esquerdo do Dodô, o volante Alisson e Vinícius Balieiro poderiam ser envolvidos numa troca. Você curte essa notícia? Só para completar, contei pela manhã que o Martínez também está sendo observado pelo Vasco da Gama. Muito bem, minha gente, vamos então já de imediato trazendo as notícias, porque o Vasco se classificou na Copa do Brasil, fez um jogo muito interessante, diga-se de passagem, contra o Marcelo Dias, um adversário qualificado, não é à toa que é o vice-líder do campeonato catarinense e o time está classificado, aguardando aí seu adversário Água Santa ou Jacuipense, lembrando que esse jogo será em São Januário. Na sexta-feira, a TV e CBF vão definir se esse jogo será na primeira semana de março ou se será na segunda semana de março, Copa do Brasil. E o Olaria e o Volta Redonda estão eliminados. Volta Redonda foi eliminado pelo Atlético de São João del Rei, 1-0, e o Olaria tomou um gol no finalzinho do São Bernardo, também está fora da Copa do Brasil. Bem, deixa eu trazer aqui o julgamento Fluminense e Vasco, foi hoje à tarde, Fernando Diniz foi absolvido, o Medel e o Thiago Santos foram advertidos e estão liberados para a sequência do Campeonato Carioca. Vasco tem a Portuguesa pela frente e precisa da vitória. Mas antes de falar um pouquinho mais dos próximos jogos,
O Ramon Dias chegou a 11 jogos em 2024, apenas uma derrota, e o Emiliano Dias falou a respeito da vitória contra a equipe do Marcílio Dias. Vamos acompanhar. A gente estava preparado para o que iba a acontecer hoje e todo mundo me falou que iba a ser um jogo muito traicioneiro e difícil. E o campo estava impossível de jogar. Então acho que com as limitações que o time tuvo hoy por el tema del gramado, era un juego para luchar y Vasco lutó y pudo conseguir el triunfo que acho que fue lo más importante. Hubo cosas muy buenas que hicimos, muchas cosas para mejorar como siempre, mas estamos muy contentos porque sabíamos que era un juego muy difícil. Emiliano, boa noite. Queria que você falasse sobre as tentativas que vocês fizeram hoje para suprir a ausência do Payet. Primeiro o Adson buscou um pouco o jogo ali no meio de campo, depois vocês colocaram o Medel, adiantaram um pouco o Medel, mas na reta final do primeiro tempo, para povoar um pouco mais ali aquela posição também, no meio do campo. Como foi essa dificuldade para suprir a ausência do Payet na partida? No, sabemos que Dimi es una pieza muy importante para nosotros, que nos da mucha pausa, nos maneja muy bien los tempos, mas tenemos un time preparado que todo el mundo está preparado para jugar. Vimos que comenzamos a tener mucha dificultad en el medio porque no podíamos hacer 2 pases seguidos por el campo, era imposible. Entonces Ramón decidió poblar un poco más el medio y acho que ahí nos sufrimos más. Emiliano, boa noite, parabéns pela classificação. Fala um pouco sobre a conversa de vocês, também ali no final do primeiro tempo, à beira do campo, e principalmente no vestiário com o time. Porque a gente viu no final do primeiro tempo o Vasco um pouco desligado, quase sofreu um empate, com a bola na trave. Qual foi o papo ali no vestiário? Eu vi que você e seu pai conversou bastante ali no final do jogo. O que você falou para os jogadores dentro do vestiário para voltar mais atento para a segunda etapa do jogo? No, acho que falamos más en lo táctico que lo que teníamos que mejorar porque vimos ahí que estábamos sufriendo mucho en el medio, volvimos al sistema 4-3-3 y acho que eso dio perfecto, más no fue una charla, fue más táctico que otra cosa. Emiliano, parabéns pela vitória. Há 2 jogos a gente falava sobre esse esquema de 3 zagueiros, eu te perguntei, você disse que era um esquema que gostavam muito, mas que não era algo que manteria, se precisasse mudar, vocês mudariam. E hoje a gente viu o Vasco mudando no decorrer do jogo, né? Começou com os 3 zagueiros, depois foi para um 4-3-3 e já no segundo tempo colocou o meio campo mais povoado, foi para um 4-4-2. O que você pode falar sobre essas mudanças táticas e sobre as características do elenco também que te permite fazer essas mexidas e mudar o time com o jogo em andamento? Sí, lo que acontece con los sistemas que a gente ya llevamos casi 7 meses aquí y tem todos los sistemas, esos 3 sistemas trabajados. Entonces el grupo sabe cuando no hay que tener que falar mucho porque aconteció el año pasado también. Venimos trabajando los 3 sistemas y podemos jugar con los 3 sistemas. Tenemos el elenco para jugar con los 3 sistemas. Depende del juego, depende de la situación del momento de Uchimi y de las piezas. Y sabemos que tenemos 7 meses de trabajo aceitando esos 3 sistemas. Entonces eso fica mucho más fácil porque el grupo está entendiendo a la perfección. ¿Alguien? Para fechar, seja bem-vinda a Santa Catarina, nossa Obrigado. família. Sobre o apoio da torcida do Vasco e também o clima aqui em Itajaí, da torcida mandante, do local, como é que tu analisa essa situação? O que tu sentiu nesse jogo de perceber em jogar aqui em Itajaí? No, fue la verdad que sorprendió a gente el primer juego que fue en Copa Brasil. Sabíamos que era duro, más las torcidas de los 2 lados. Fue un lindo espectáculo para todo el mundo. Y la torcida de Vasco ya faz eso en todos lados, no solo faz acá. Así que ya nos sorprende. Y la verdad que nos ficamos muy contentos y agradecidos a ellos. Muy feliz que pudimos dar una victoria para toda la torcida que vino para acá. A última lá. Emiliano, boa noite. O Payet foi o principal desfalque do Vasco hoje, né? E existem algumas suspeitas, Covid, dengue, então eu queria saber se a comissão já tem um diagnóstico do que realmente aconteceu com o Payet e se tem um prazo para o retorno dele ao time. Obrigado. Hoy falamos del doctor, falé con Dimi también, que está bien. Sufrió no sabemos bien qué es todavía, ahora vamos a llegar, vamos a hablar con el doctor.
Mas está bien, acho que ya la próxima semana creo que estará bien. Hoy falei con él, vuelvo a repetir, y me dijo me falou que estaba melhor, então estamos tranquilos. O Emiliano Dias fazendo uma análise do que foi a classificação. Vasco já garantiu 3,5 milhões de reais na Copa do Brasil. 470 da primeira fase, já classificado para a segunda, 1.785.000 reais. No Vasco, Ramon Dias, 35 jogos, 17 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Com ele, o time marcou 46 gols, sofreu 36, ele tem 57,1% de aproveitamento e em 14 partidas o Vasco não levou gols. Então ele vai acertando aí, é sem dúvida um grande momento do técnico Ramon Dias. Uma boa notícia, o Pedrinho, presidente Pedrinho, acompanhado do Felipe e do Edmundo, 2 ex-jogadores do Vasco, e eles estiveram em Brasília e foram recebidos pelo ministro do Esporte, o André Fufuca. Na pauta, o Vasco buscando as certidões negativas de débitos para conquistar aí, quem sabe até empréstimos junto aos bancos federais, e também o Vasco quer participar dos programas de esportes incentivados pelo governo federal com verbas aí para ajudar também a fomentar o esporte olímpico. E Copa do Brasil Sub-17, o Vasco joga nesta quinta-feira com o Goiás, 20 horas no estádio Pedro Ludovico, em Goiânia, de portões abertos, não tem cobrança de ingresso. E no bid da CBF, o novo contrato do Lucas Piton, uma boa notícia, renovou até 2028, teve um aumento salarial, mas também aumentou a multa, e o Pablo Verrete também, contrato já registrado no bid da CBF. Quero falar sobre o Campeonato Brasileiro. A tabela básica da Série A vai ser divulgada na sexta-feira, dia 1º de março, último dia, conforme a Lei Geral do Esporte, 45 dias antes do início da competição, e deve ser na semana que vem o Conselho Técnico da Série A do Brasileirão. Série B, a tabela básica vai sair na semana que vem, segunda-feira, e os clubes participantes aguardam CBF e Brax, né, sobre a questão das cotas de 231 milhões para dividir entre os 20 participantes. A Brax, que teve problemas na semana passada e no mês passado também, envolvendo a questão financeira. Então é isso aí, minha rapaziada. O Vascão aí, né, classificado para a próxima fase, né, da Copa do Brasil. Já sabe qual vai ser o seu adversário, né? Seu adversário vai ser o Água Santa, né, que eliminou a equipe do Jacupiense na Copa do Brasil, na partida de ontem, né? Então, o adversário aí do Vasco já definido na segunda fase da Copa do Brasil. O Vasco que volta a campo aí, né, neste final de semana pelo Campeonato Carioca, vai enfrentar a equipe da Portuguesa em São Januário, buscando garantir aí a vaga na semifinal do Campeonato Carioca, né? Essa última rodada vai definir aí o último classificado para as semifinais, né, que está na briga aí entre Vasco e Botafogo, né, para decidir aí qual será a equipe que vai se classificar, e também dependendo aí vai dos resultados, né, vai decidir a ordem dos confrontos nas semifinais, né. Ainda tudo pode acontecer, o Vasco ainda pode chegar à segunda colocação, à terceira, né, ou permanecer na quarta colocação, né? Então vamos ver aí nessa última rodada o que pode acontecer. Tem muita coisa aí para rolar no campeonato, e o Vasco que possa ser que jogue sem o Payet, né? O Payet pode ser desfalque aí na partida deste final de semana.